Bom, galera, hoje nós vamos falar de um dos maiores rockstars que já pisou nesse mundo. Esse é coisa séria. Não, esse é Deus, né, velho? Ele é Deus. Inclusive, nós estamos gravando esse programa no dia 23 de dezembro. Nossa, e amanhã, dia 24, que seria o aniversário dele, do Lemmy, que era o vocalista do Motorhead. Quase no Natal, hein, Gil? Quase Jesus. E Lemmy é Deus, né, Lemmy gente? É Deus. Tem um filme... The Airheads, os Cabeças de Vento aqui no Brasil, é dos anos 90, acho que é, começo dos anos 90. Eu fui no cinema, mas essa parte a gente... E tem uma hora que o cara fala, né, quer testar se o cara é policial ou não, e fala, numa luta, quem ganharia, Lemmy ou Deus? Aí o cara fala Lemmy, achando que vai agradar, e o cara fala, errado, Lemmy é Deus. Muito bom. Lemmy é Deus. Muito que bem. Vamos mostrar o livro. Olha aí o livro. É importante dizer o seguinte... Que tem dois livros. Tem dois livros. Um é a biografia, escrita pelo Mick Wall, que é um monstro. Nossa, assim, o Mick Wall, velho, ele já escreveu do Led Zeppelin. É um grande jornalista musical que escreveu todas essas bandas. Ele é muito xingado por Guns N' Roses. O Mick Wall, ele tá na música Get in the Ring do Guns, xingado lá. Mas, tá lá. Não deixa de estar. Inclusive é legal falar essa citação do Lemmy no livro, que ele fala que Leia para nós. Mick Wall é um dos poucos escritores do rock que de fato sabem escrever e parecem saber tudo sobre esse gênero musical. Posso falar com ele durante horas e faço isso. Pobre coitado. Ai, Lemmy, ele era muito massa. Muito gente. bem, então tem essa versão, que foi a que a Van leu. E tem a versão que é a autobiografia, lançada recentemente pelas Belas Letras. Vamos deixar aqui na... Deixar as duas, né? Colocar a fotinho aqui na edição. E você que tá ouvindo no Spotify, entra lá no YouTube. Eu acho que uma completa, a outra, a da autobiografia, obviamente, é escrita por ele. Tem dois livros. Se puderem, leiam os dois. Um completa o outro. Lemizão. A Van vai meio que resumir esse que ela leu e a gente vai... dar os nossos pitacos aí, né, Van? Do outro. Vamos juntar tudo. Inclusive tem o documentário também pra você assistir, que é foda. Tudo do Lemmy é foda, né, cara? Inclusive lá no Rainbow, lugar que a Dona Clara gosta muito. Tem uma estátua lá do Rainbow. Agora tem estátua. Eu não cheguei a ver porque eu fui em 2016 a última vez. Mas você que meio que mora lá, acho que tem um quarto da Clara lá no Rainbow. Quem me dera. E tem a parte que ele ficava num joguinho lá, né? Ele gostava de jogar, que tenha os... Ele gostava muito de videogame, né? E aí lá no Rainbow tem uns caça-níquel, assim, que é meio que loteria e tal. E até no lugarzinho dele que ele ficava, colocaram uma plaquinha. Então tem uma plaquinha que ali é o lugar dele. Se você for no Rainbow, sente ali, cara, pra sentir a vibe. Nossa, eu devo pesado. ter foto Só de disso, falar, eu tava chorando, tá emocionada. E quando ele morreu também, eles fizeram um abaixo-assinado pra ter uma estátua do Lemmy lá no Rainbow. E aí conseguiram colocar uma estátua, tipo, de ferro dele, de bronze, sei lá, que material que mas é uma estátua tamanho real dele. E é legal que, assim, parece tipo uma entidade. A galera chega lá e compra um Jack and Coke e coloca do lado. Põe um cigarrinho pra ele. Ele morava ali na rua do Lemmy. Na rua do Lemmy. Atrás da rua do Rainbow. Virou a rua do Lemmy também. Devia ser. Ele morava ali atrás do Rainbow, em Los Angeles. Muito legal. Cara, tem uma história meio bizarra, assim. Vocês vão dar risada demais. É bizarra. Mas vou contar. O Lemmy ia muito lá no Manifesto Bar. E aí uma vez ele foi, tinha a varanda lá ainda, e tava um puta tumulto, e quem entrou ali naquele lugar não podia sair, e quem tava fora não podia entrar. Então ficou o Lemmy ali com as pessoas, e ninguém queria sair. E meu amigo lá, eu não vou citar nomes não, hein, ele falou assim, tô morrendo de vontade de mijar. Vai vendo. Só o povo da baguncinha. Morrendo de vontade de mijar, fudeu, não quero sair daqui, senão eu vou perder, ficar do lado do Lemmy. Eu falei, mano, sabe o que você faz? Mija numa garrafa. Ele pegou uma garrafa de água e começou a mijar ali na varanda que tava o Lemmy. A hora que ele foi jogar fora, lá na rua, a garrafa bateu na parede e caiu um mijo no Lemmy. Olha a história. Deveria citar nome, sim. Ô, seu Pedro. Cara, na hora ele percebeu
e foi embora. E aí acabou, desmancha o bolinho. Acabou tudo. Ah, também não é pra menos, né, gente? Imagina. O dono lá do manifesto ficou puto, porque será, né? Não é pra menos. E é também, isso, essa é a né? história que eu ler. Mas ele foi lá mais de uma vez. Não, e todo mundo goteja as coisas no Leme, né? Porque inclusive tem um vídeo do Max Cavaleira anterior, volta deixar aqui pra cima, né? Pra Verdade, baixo, verdade. Que o Max foi fazer a sessão de fotos lá e cagou nessa hora com vinho pra tudo que é lado e espirrou na jaqueta do Leme. Mano, o Leme só atrai imbecil. Enfim. Porque ele deve ser muito... Deve ser, não, né? Era, né? Ele devia ser muito gente boa, por isso que dava essas aberturas. Abusavam, né? Exatamente. Apesar do Leme parecer toda aquela figura brava, grossa, ele era muito fofo. A galera ia lá no Rainbow, educado, ele atendia todo mundo, ele na maior paciência. Ele mesmo ele falasse assim, não vou tirar uma foto agora com você não, filha da puta. Passava um segundo e falava, tá bom, vamos lá tirar. Vai, Vocês já assistiram Motorhead? Eu fui com você lá no Funchal. No Funchal e no Monsters do Rio. Monsters cancelou. Não, é uma Monster não. É uma Rock in Rio 2011. Rock in Rio eu não fui. Fui? Nossa, cara, essa mulher não tá bem, não. Tá emocionada. Foi, cara, foi o dia do Porque afinal ela tem um Metallica. filho que chama Leme. Eu fui? Claire. Foi, mano. Quando então eu fui, fui, 2011. Gente. Sim, meu filho chama Leme. Meu filho chama Leme. Inclusive veio com o mesmo espírito, tô fudida. Tá fudida. Eu dei um bonequinho quando ele nasceu. Nossa, o menino é o demônio, gente. Se Leme é Deus, meu filho é o anticristo. Meu primeiro show do Motorhead foi no Monsters, 96, com Skid Row, Halloween, Iron Maiden. Muito bom, muito boa época. Você foi lá? Conta pra nós. Já foi no Motorhead? Conta pra nós. Boa. Alicinha, por favor. Vamos lá. A Claire vai passar a infância dele? Não, acho que sempre eu sou a infância, né? Não pode. Então, hoje eu tô mais pras curiosidades. Gente, a infância do Leme não foi nada fácil, assim como pra maioria da galera que curte rock, né? Uma sensação que sempre parece que eu acho que a galera que vai pra esse estilo musical sempre teve um episódio traumático. São sempre uns fudidos, né? Exatamente. O Leme, com 3 meses, ele foi abandonado pelo pai dele. O Leme, ele nasceu, tipo, com vários problemas de saúde. Inclusive, todo mundo... Ele nasceu com tímpano perfurado, né? E coqueluche, imagina, né? E os médicos falavam assim, que ele tava desenganado, que ele não ia sobreviver. Era muita coisa pra um recém-nascido. Cara, ele falou, agora eu vou me vingar e furar o tímpano de todo mundo, porque o Motorhead é o show mais alto que tem. Você sai surdo do bagulho, velho, é muito louco. E como vocês falaram, ele nasceu na véspera, né, do Natal. Imagina, olha que loucura toda essa vida dele, né? E o pai, como eu falei, o pai dele abandonou ele, foram se reencontrar, tipo, anos depois. A mãe dele era enfermeira e cuidava de gestantes tuberculosas. Então, tipo, ele chegou a ver várias crianças que nasceram com deformidades físicas mesmo, sabe? Exato. Ele relata, tipo, o Mick Hall relata no livro, ele contando que era algo assustador mesmo, mas a mãe dele era muito querida com ele. E, inclusive, foi uma das pessoas que mais influenciou ele na carreira musical. Sempre as mães aqui, né? Nesse programa, a gente falando das mães. Tem várias mães gente boa, mano. São gente boa. Isso. Você que é mãe, seja presente na vida do seu filho. Seja. Oh, meu Deus. Seja gente boa com seu filho. Seja mais. E aí, depois de um tempo, a mãe dele casou com um cara lá, que o cara era legal até com o Leme, ele fala super bem do padrasto dele, e ele tinha 2 irmãos mais velhos. Só que até então, ele aprendeu a ficar muito tempo sozinho, então a solidão não era um problema pra ele, era uma fonte de inspiração mesmo pra ele. O Leme, ele não falava inglês, ele nasceu, pra quem não sabe, no País de Gales. Vocês sabiam disso? Sim. Não, eu não sabia. Sim. Ele não sabia falar inglês, e aí com 13 anos de idade, a professora insistiu muito pra ele fazer uma prova de admissão, e aí ele foi super bem na prova e, enfim, falava inglês fluentemente, né? Ai, que inveja, né, desse talento. Não nato, é meu caso, né? Não. Parece sei lá o quê, meu. Nossa, e eu falando inglês. Por exemplo, tem um cara lá da seleção do Brasil, fez até propaganda. Joel Santana. Esse sou eu falando inglês. E ainda chamaram ele pra fazer propaganda, acho que de escola até, né? Bom, podem me chamar também. Boa. E aí, em 1957, o Leme já tava na escolinha lá, tal. E aí ele visualizou um carinha tocando violão. E ele percebeu uma coisa muito inédita. Lá vem. O cara estava rodeado de garotas. Olha lá. E o Leme já ali, né, com os hormônios à flor da pele, falou, mano, como assim, é né? Isso. Tipo, é isso. É isso.
Aí a mãe dele tinha uma guitarra havaiana e aí ele começou a tocar essa guitarra havaiana. Eu não sei se é diferente, uma guitarra havaiana de uma guitarra normal. Como que é isso aí? É diferente, né? Deve ser uma coisa tipo, ulala, ula, daqui vai entrar. O ukulele, olha lá. É isso que eu pensei quando ela falou. Aí, e ele começou a tocar pra pegar mulher, né? Uhum. O cara, tipo, gente, o Leme, o livro movendo, inteiro... Sempre achando sempre aprender. movendo o mundo. Inteiro é pepeca. Leme cara. Era apaixonado por mulheres, por pepeca. E ele começou a tocar... E ele é um cara que conta quantas mulheres ele comeu. Acho que, tipo, ele fala que é 5 mil, alguma coisa assim. E uma coisa que Leme dizia, que até bom olhar aqui, que dizia que não era talento, era o dom. Era o dom de estar ali se apresentando para as pessoas. Então é uma coisa pra você que não tem talento, mas tem o dom de ir lá cativar as pessoas com seu sorriso. Olha aí, que lição. Que lição de Leme. É Leme, né, cara? Leme. Girl power. E é isso mesmo. Só que aí, quando ele começou a tocar essa guitarra havaiana, começou a tocar violãozinho, se tornou um grande guitarrista base. O que futuramente ia dar aí um futuro baixista, porque até então ele não... E ele que foi a pessoa que criou tocar baixo como se fosse uma guitarra base. Que é uma coisa muito difícil, você tocar baixo e cantar. O Motorhead é isso, acho que o diferencial é um som isso, diferenciado mesmo do baixo, né, cara? É meio que exatamente. isso É porque mesmo. ele toca o baixo como se fosse uma guitarra base. Como se fosse uma guitarra base. Não tem muita firula no Graças baixo. a Deus. Graças a Deus. E o que faz possível as pessoas também ir lá copiarem aquilo, trazer para uma realidade de uma pessoa que não é um grande baixista, que é isso, eu acho que é a graça da coisa toda, que tem toda a personalidade do Leme. Cara, né? o Motorhead, ele nunca se definiram como heavy metal. Mas é uma das maiores influências do heavy metal, tá ligado? Inclusive, ele tem muita influência punk. O rock antigaço, né? Os primeiros ali. Mesmo, rock tal. raiz. Mas acabou sem querer sendo uma influência do metal, cara. Você pega o Metallica, é uma mistura de Motorhead, sei lá, com Iron Maiden, tá ligado? Sepultura chama Sepultura por causa do Motorhead. Nossa, olha o tanto. Apesar dele não gostar desse negócio, não somos uma banda de heavy metal, são meio que os pais, cara, do bagulho. Um dos, né? E aí na adolescência e tal, o padrasto, você precisa arrumar um trampo pra variar, tipo, esses rockstars tentando arrumar trabalhos normais, né? É, porque ser músico não é trabalho, né? Na cabeça do povo não. Olha aí, olha aí. Tô sendo irônica. Porra, Vanessa, não me pode. É uma crítica de tem gente que pensa assim. O momento da crítica. Olha lá. Pronto, agora alguém faz um corte e bota isso no Instagram. Não, infelizmente, profissões ligadas à arte são vistas assim como a Clara tava zoando, tá ligado? DJ, vagabundo, né, mano? Também. Aí o Leme, ele no inverno, ele pintava casas. Ele pintando casas. E no verão, gente, sabe o que ele fazia no verão que eu fiquei chocada? Ele pegava a galera na praia, ali perto de onde ele morava, e fazia um passeio turístico com cavalo. Assim. Ele gostava muito de cavalo. Ele gostava muito de cavalos, assim. Foi uma coisa que mais... foi o bicho que mais se aproximou dele. Inclusive, ele conta... Ele até fala, assim, quando ele viu uma castração de cavalo, ele quase desmaiou. Ele, por que fazer isso com o bicho? Puta, que bad, deixa o saco do bicho ali, deixa ele. Deixa solto. Muito engraçado, muito bacana. E aí, depois disso, ele foi trabalhar numa empresa de... Ele tinha que rosquear aquelas porcas, né, que fala. Tinha que rosquear essas coisinhas e tal. E era, tipo, o dia inteiro fazendo aquilo. Sistemático, né? Sistemático, robótico. E ele fala, isso mata as pessoas. Trabalhar numa indústria enlouquece as pessoas se suicidam por conta disso, né? E aí nisso ele deixou o cabelo crescer só pra ser demitido. Excelente. Olha lá. Leme, né? Leme sendo Leme. Porque os caras queriam que ele usasse aquela redinha no cabelo. Homens de verdade não usam rede no cozinheiro cabelo. agora? O principal artista que influenciou o Leme foi o Little Richard, que foi o cara que fez a música que muita gente escuta e não sabe, que é Tutti Frutti. É o Little Richard, né, cara? Little Richard. Ele morreu faz pouco tempo, mano. E ele comenta até que ele fala, que foi um impacto pra ele ver que o cara era negro, porque ele só ouvia por rádio, por rádio, tipo, sim. E aí quando ele conheceu pessoalmente, ele falou, nossa, caramba, mas que não fazia diferença alguma pro Leme. O Leme também era muito fã de Beatles. Quem não, né, cara? Todo livro que eu leio...
Alguém fala, eu comecei ouvindo Beatles. É unânime. Hendrix, Fã de né? Hendrix, que eu sou muito fã de Hendrix também, foda, né? O cara era um gênio também. E aí, seguindo lendo o livro, no capítulo 3, que é intitulado como Puta Merda, foi onde o Lemmy conhece a Tracy. Ele já tava numa banda localzinha famosa, que é o Rock Vicars, e ele conhece a Tracy. E aí, gente, filho do Lemmy, o famoso Paul, que o Paul virou famoso também, né? Super produtor, musicista. O Lemmy tinha muito, futuramente iria ter muito orgulho dele, Sim, né? aparece no documentário, inclusive. Mas na época foi muito tenso, assim, porque o Lemmy super desprezou o fato, tipo, dessa criança ter nascido. Ele meio que fez a história se repetir, a história da vida dele. A mesma coisa que o pai dele fez. Né? Se repetir com o filho dele. E aí a Tracy até levava ele pra vários shows da banda, tentava deixar junto, assim, mas o Lemmy bem que ignorava o filho, né, o Paul. E nisso o Paul já tinha 6 anos de idade. E aí, Lemmy, ele, né, fazia questão de se manter bem longe da Tracy, e ele conheceu o grande amor da sua vida, que era a Susan Bennett. A Susan era uma garota negra, que era super... rolava super preconceito ali dos amigos do Lemmy. Imagina nessa época, né? Chamavam ela de crioula, falavam, meu, o que você tá fazendo com essa menina e tal. E os amigos Aquele terror, né? Imagina. E os amigos da Susan falavam, meu, o que você tá com esse cara? Ele é um opressor, tal. Então rolava ainda essa guerra, esse conflito. E os dois brigavam muito. Era aquele relacionamento que, tipo, transavam, brigavam. Era O famoso relacionamento tóxico. Mas o Lemmy realmente amava ela e relata que foi o grande amor da vida dele, né? Até ela ir transar com... Até... tipo, ela realmente dá ao fim a situação e transar com nada mais, nada menos que... Com o Mick Jagger. Tomei um susto. Que isso, mano? Gente, eu acabei lendo também, numa das minhas pesquisas sobre o Lemmy, que ele teve um filho aos 17 anos com uma mulher que chamava Cat, e que ela colocou a criança para adoção e que ele nunca mais teve contato com esse filho. Enfim, não sei se essa A gente história... tava discutindo aqui se essa história é real ou não. Eu acho que é, porque assim, sei. eu vi em vários lugares, não foi em só um lugar. A gente deixou... Só que o Lemmy não fala sobre isso no livro. Então você aí, fã de Motorhead, ajuda a gente. Essa história é real ou não é? Enfim, aí nesse mesmo capítulo, o Lemmy fazendo um contato ali, outro contato ali, o cara conseguiu um trampinho ali pra ser hold de Jimi Hendrix. Um trampinho. Imagina. Simples. Inclusive, pagava muito bem pra época, né? E ele relata no livro... Ai, gente, eu sou muito fã de Jimi. Eu não tive muita maturidade pra ler essas partes, né? Que o Jimi Hendrix era muito cavalheiro. Toda vez que uma mulher adentrava seu camarim, ele se levantava. Mas ele tinha cara de que era mesmo. Não, e detalhe, assim, né? A fila de mulheres querendo ficar com ele era infinita. Cara, diz que o Hendrix dava conta. Eu ia falar que ele tinha uma rola gigante. Meu Deus! E tem até a mina que fez o gesso lá, uma mina famosa que fazia o gesso. Era tipo Kid Bengala. Do pau dos Rockstar. E tem o gesso aí do Jimi Hendrix. Não sei se tem em algum lugar isso aí. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente aquela. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu da Cultura do Pop. O Museu da Rola do Jimi Hendrix. Olha aí. Dá um jeito nessa mulher aqui. Eu tive o prazer de visitar o Museu da Cultura do Pop lá em Seattle, que tem a mesa de som do Jimi Hendrix, que na época valia $1 milhão. E era muito cara pra época, era muito moderna pra época. E tá lá exposta no Museu da Cultura do Pop. Que legal. E onde aí, desculpa, onde que é isso? Em Seattle. Em Seattle tem o Museu da Cultura do Pop, que tem uma parte só do Jimi Hendrix exposta lá, com casaco, guitarra e tal, e a mesa de som. Entendi. Nossa, eu tô num susto, acho que eu ia falar, e a rola? Vocês estão focados na rola, caralho! Vamos lá! Não, e aí uma coisa engraçada que o Lemmy fala, que foi aí que ele teve os primeiros contatos também com as droguinhas psicodélicas, né? Tipo... Cara, ele fala que mal lembra dessa época que ele foi hold do Jimi Hendrix, ele mal lembra. Imagina se você é hold do Jimi Hendrix e não lembrar, velho. O famoso muita speed. droga. Exatamente. 70, o Hendrix mandava comprar, tipo, 10 ácidos e dava, tipo, 3 pro Lemmy.
Ó, o chefe Pra bonzinho. trabalhar legal. Pra trabalhar feliz. Pra trabalhar tranquilo. E aí, nesse tempo, quando não tinha turnê, o que o Leme decidiu fazer? Trampar com o quê? Fazer um arcoezinho, Fazer um vender por uma fora, droga, né? Fazer um por fora aí, né? Não tô trampando como road. Vou vender maconha. Vou virar traficante de O nome disso é maconha. tráfico de droga, né? Exatamente. Falando Que português, não é uma claro, né? profissão, né, queridos? Mas, né, o Leme decidiu fazer isso por um bom tempo. Aí, voltando aí pro capítulo 4 do livro, a Black Susan, que era famosa com esse nome mesmo que o Leme intitulava, né, a Black Susan, que foi o seu grande amor, morreu de overdose. Morreu de uma forma bem trágica na banheira. Na banheira, pode crer. E ele até... O Leme, ele tinha um jeito de lidar com situações tristes de uma maneira meio sarcástica, tá? Porra, foi morrer dessa forma bem tosca, sabe? Foi morrer de uma forma rock and roll. Então o Leme tinha esse jeitão de lidar com as tragédias, né? E aí, nisso, o Leme tava com uma banda que era o Hawking. Exatamente. Aliás, gente, essa banda chegou a fazer muito sucesso, assim, né? Quem quiser conhecer, tem uma música, eu botei aqui, ó. Boa, chama pode colocar aí. Silver Machine. É um puta som, velho. É o hit, assim, que ele teve. É uma sonzeira. Botem aí no YouTube quem não conhece. Desculpa te interromper. Não, vai boa, vai. Pode falar aí. O Leme, né, com a banda, eles foram pro Canadá. E aí no Canadá, ele foi preso, porque achavam que ele tava com cocaína. Mas não era cocaína, era metafetamina. Tipo, tá então tudo bem. Então É você de não pode boinha. entrar com cocaína, mas você pode entrar com... Que é o famoso speed. Exatamente, que nessa época fazia muito sucesso, assim, ele fala muito, muito, muito de speed nesse livro aqui, né? Já vem pro Motorhead? Porque assim, aí ele foi demitido do Hawking. Aí nisso, como o Hawking já tava famosinho e o Doug já era empresário dele, ele soltou uma nota na imprensa musical dizendo, não, o Leme já tá com outra banda e o Motorhead. Ai, tipo, como assim Motorhead? Eu quero Bastards. Não, Motorhead é legal, foi a última música que você compôs pro Hawking. Eu também li que o nome Motorhead veio de uma gíria que é dada às pessoas que são viciadas em speed, o que faz sentido. Motorhead, né? Não sei se é verdade, gente. Se vocês sabem amigos, sobre fãs isso, de Motorhead, comenta aí. Qual que é a verdadeira origem do nome? Interessante, Motorhead. né? E aí, quando ele montou o Motorhead, passou vários integrantes pelo Motorhead, mas finalmente o disco Motorhead ficou no top 75 do Reino Unido. Pode parecer tipo, 75 é muito longe, mas porra, não, mas você tava no top 75 do Reino Mano, Unido. com Motorhead, que é bem pesado também. E uma coisa que eu fiquei que eu não sabia, que eu fiquei muito feliz, inclusive, foi porque o logo do Motorhead foi feito a partir de uma inspiração de uma nave do Luke Skywalker de Star Wars. Que da hora, eu não sabia, mano. Tipo, o Doug viu a nave lá do Luke e falou, teve um artista que criou aquilo. Faz essas modificações ali, tal, até chegar no logo oficial do Motorhead. Essa é a brisa de... A gata estava comendo Dorflex. War Pig, né? Que bom que a gente já vai ter que fazer Corta não, deixa assim que é da hora. Aqui War é assim, Pig. gente. Isso que é da hora, ler 2 livros diferentes. São informações que eu não lembrava disso, não. Lembrando que aqui a gente tá falando do Mickey Wall. Baseado no Mickey Wall. Existe a autobiografia que ele escreveu. E nunca saberemos a verdade vindo de ele, queridos. No capítulo 6 do livro, que se intitula Não se esqueça do Coringa. Às vezes eu achava que os capítulos não batiam muito com o contexto, né? Mas assim, eu acho que pode ser muito ácido também. Essa parte é da Ace of Spades. Don't forget the Joker. Olha lá, E aí, foi quando o Leme conheceu o Phil Animal, que entrou pra batera. E foi esse cara que... Assim, a gente dá muito... a gente enaltece o Leme e tal, mas foi esse cara que meteu lá 2 bumbos na batera e quis duplicar a velocidade do negócio. Que na época não existia. Que não existia, que era uma coisa bem inédita. E aí, mano, Overkill. É um hino, é um clássico. Nossa, é fudido. E assim, e fala que o nome Animal do cara é por causa do apetite sexual do rapaz. Que ele era um É um fodedor, então. Não, os caras eram muito fodedores.
Existe esse verbo, era os Meu, e no Motorhead só passou batera foda, né? O último que ficou anos, na verdade, foi o Mickey D, que tocou ali no Don Dokken. Ele é um fofinho, eu já conheci ele. E aí, isso... Quanto que o cara é foda, vem com fofinho, né? Mas ele é gente boa, ele é gente boa. Muito gente boa. E ele é um monstro, ele que gravou o Sacrifice, o Overnight Sensation, todos os... Inclusive, o dia que eu conheci ele foi no dia do Monsters que cancelou, ele tava lá. É verdade, e o verdade. Leme cancelou o bagulho. Hoje em dia, só um adendo, o Mickey D está no Scorpions. Então dá pra ver ele no Monsters aí. Não, e aí, gente, nisso, né, com Overkill, né, o Motorhead já era tipo Motorhead, né? Já era. Não, né? olha que curiosidade que o presidente do fã-clube americano... Isso é foda. Isso é elite, era falando elite. nada mais, nada menos que... Sr. Lars Ulrich. Lars, do Metallica, sempre foi um grande fã de Motorhead, obviamente. Mano, o cara também, ele tipo é marqueteiro em todos os aspectos, né? Se fosse uma page no Instagram, o cara estaria tipo com trilhões assim do Motorhead. Cara, nos anos 90... Vendendo publi do Motorhead, tipo, sendo fã do cara. Teve um aniversário do Leme nos anos 90, eu lembro que saiu na revista Metal Edge, que eu comprava na época. Os caras do Metallica, todos eles tocaram vestidos de Leme. É muito foda, tem no Google aí. Legal. Bacana. E aí, né, nessa fase do Overkill e tal, todo mundo fala, meu, tipo, realmente que ele não era o baixista mais do blues, do jazz, mas era o Leme. Mas ele era minimalista, mas ele realmente tinha alma pra Ele inventou um estilo, cara, é muito mais importante. Muito mais importante, exatamente. Eu fico emocionada. Cara, o Gil Daga fez um adendo aqui muito importante, eu acho, pra definir a sonoridade, assim, do Motorhead. Ele ligava o baixo num ampli de guitarra, é isso, Gil? Cara, Ele tocava baixo como se fosse guitarra. Muito louco isso. Isso que fez o Motorhead ser tão diferente e tão especial, né? Iron Fist foi feito em 82, foi lançado em 82, né? Mas não foi um disco, tipo... que foi super sucesso, foi um declínio pra banda, e nessa época, inclusive, o Leme já tava deixando as droguinhas interferirem a sua vida, porque até então ele usava as coisas da vida dele, e segurava mas era profissional, gente, profissional do sexo, mas cara. Mas chega uma hora que pesa, né? Lá, blá, blá, blá. Mas depois, não, a partir desse momento de 82, o cara já começou a, tipo, se entregar pras drogas, e teve um episódio que ele até desmaiou num show. Né? Gente, sempre tem um momento que o bagulho cobra, tá ligado? Em todo mundo, não tem jeito. E aí ele passou também, tipo, 3 noites virado com um monte de menina e tal. Que beleza. Fiquei com inveja agora, né? Isso não é muito problema, né? Um velho tarado do podcast. E aí teve um fato do Motorhead que nessa época o Leme tava dividindo apartamento com um cara X lá, que ele mal via o cara, né? E o cara, tipo, era homossexual. O cara foi assassinado. Tem essa fita também. E foi assassinado de uma forma mó bruta, assim, né? Tipo, o cara, os assassinos arrancaram as bolas do cara. Foi mó pesado o rolê. Exatamente. E aí começaram até a associar a morte do cara com o Motorhead. Aí foi nisso que o Doug decidiu fazer. Falou, meu, vamos manter vocês em segurança. Vou alugar uma casa pra todo mundo morar na mesma casa. E obviamente que não ia nunca dar certo essa história, né? Nesse meio tempo ele conheceu a Jill Weston. A Jill Weston era de uma banda. Jill Weston era de uma banda que chamava Girls School. Eles fazem uma música juntos, é muito foda, né? Muito foda, exatamente. E aí ele começa a gostar dessa garota tal, e decidiu chamar pra morar junto também. Só que o Leme era o Leme, né, gente? Não era nada fiel. E aí terminaram a relação quando ela voltou de um show e deixou ela de madrugada na porta da casa batendo lá, e ele tava lá comendo uma outra mina. Please Don't Touch, a música. Eu tava tentando lembrar aqui, desculpa. The Girls' School com o Leme. É uma sonzeira, velho. Então, aí nisso o Leme sentiu uma sacada diferente pro Motorhead. Ele falou, meu, isso é diferente, isso é legal, vamos fazer mais coisas vamos fazer mais collabs, né? Fazer com mina e tal. Vamos ser moderno já pra aquela época. Foi quando ele conheceu a Wendy, que é do Day Plasmatics, que a Wendy era
Muita atitude, assim, a mina, tipo, punk, mano... É a punk definitiva, como o Leme tinha essa veia punk, quando ele conheceu a Wendy, ele ficou, tipo, encantado com ela. A mina usava um moicano. Ela era stripper usava também. Stripper, tinha estreado o filme pornô, tinha espetáculo de sexo ao vivo. A mina Cara, era, tipo... esse currículo aí tá bom, hein? E o Leme admirava muito isso nela, porque o Leme achava ela muito punk, muita atitude mesmo. Ela não tava nem aí pra nada. E ele, tipo, ficava encantado com ela. E aí foi quando ele chamou a Wendy pra fazer... Eles gostam das malvadas. O Leme, ele gostava de uma malvada. O Leme, totalmente, ele não tinha pudor alguma. E nesse mesmo capítulo 7, que ninguém é perfeito, que se intitula, né? Em 83, meados de 83, foi lançado o Another Perfect Day. Só que, gente, esse álbum já tava lá entre as brigas, discussões, Motorhead, cada um dando seu pitaco, empresário e tal. E foi um momento muito difícil, assim. Esse álbum não deu muitos bons. Não vingou, né? Não vingou nada. O famoso não vingou. E aí Flopou. Foi um momento que tem até aspas do Leme no livro dizendo a Doug, que era o empresário da banda até então, falando, mano, fudeu, eu tô fudido, o Motorhead acabou. É meio impactante isso, né? Aí, é tenso. E aí, só que aí, ó, Leme já com uma outra formação, no capítulo 8, Morto pela Morte. Olha que título mais... Kill by Death. Foda, música foda. Olha aí, espertão. Aí Leme, já com uma nova formação, com um novo... Ali, né, tipo, mano, preciso fazer uma coisa diferente. Meteu 2 guitarristas na banda. Sim, chegou a ser um quarteto por um bom tempo. E isso empolgou muito o Leme, porque ele nunca tinha tido essa sensação de ter 2 guitarristas na banda e tal. E aí foi quando ele lançou a compilação, né, de um álbum duplo com a gravadora. E lançou em 84 o intitulado álbum No Remorse. Tem o Kill It By Death. Esse clássico, né, que, tipo, eu amo. Coisa linda. Eu gosto pra caralho. Eu amo, velho. Olha, o Motorhead é outro senso comum, né, de todo mundo. A gente tava falando do rock gótico, o Motorhead acho que tem até um meme. Mas o Motorhead eu acho que liga tudo. Tudo, velho. Tem até um meme, que é um punk, um desenho, né, um punk e um metal discutindo. Iron Maiden, o cara fala Ramones, não sei o quê. Aí no final fala Motorhead, aí eles se cumprimentam. E esse álbum foi extremamente importante, assim, porque trouxe um pouco da revolta, assim, do início ali do Motorhead, né? O público tava carente disso, né? Mano, vocês gostam de Orgasmatron? Orgasmatron, lógico, sim. Vocês gostam? Foi o que eu... E vocês acreditam que é o álbum que o Leme menos gosta? Polêmico, eu acho foda, velho. Não foi um álbum que vendeu muito, foi um álbum que o Leme, tipo, até critica o cara que fez a mixagem do som. Não. Se tivesse chamado Gildaga aqui... Faltou Gildaga na produção. Não, esse lance de produção deixa os caras putos mesmo. Às vezes eles fazem isso aí, eles levam a sério, né, Gil? É um bagulho que a gente como porque leigo, um produtor, tal, ele pode acabar com o bagulho da sim, ideia, né? Fica um som tosco. Mas eu gosto do disco, pô. Eu gosto muito desse disco, inclusive. Nossa, pra caralho, assim, tem na minha playlist pessoal. Só que aí essa galera de 86... Eles eram fãs novos, assim, tipo, a galera de 86, eu nasci em 86, tá? E aí eram fãs novos que ouviam o Motorhead e queriam coisas do Overkill, por exemplo, né? Tipo, queriam essa sensação do Overkill. Então foi muito comparado pra ele e, enfim, ele acabou culpando a mixagem do CD e é o que ele menos gosta, é esse álbum. Nisso, o Motorhead... Quem tem que gostar é a gente, que é fã. Nisso, o Motorhead saiu em turnê com o Megadeth. Nessa turnê, que tinha tudo pra tentar alavancar esse álbum... Eu nem sei da história, mas sei que deu merda. Tipo porque isso. Com o Megadeth... É tipo isso. Né? No empresário falava, vocês têm total possibilidade de tentar alavancar as vendas desse álbum, tal. O que os caras fizeram? Foram lá, levaram um traficante pra turnê dos caras, pra não ter que ficar, tipo, procurando nos lugares droga e tal. Causaram pra caralho, foi muita droga. Olha, um traficante particular. Um traficante particular. Muito bom. E aí acabaram tretando com a equipe Muito ali bom, do Megadeth. eu tô brincando. E é óbvio que, tipo, que banda vai querer fazer turnê com uma banda que é, tipo, muito junk ali, que tá atrapalhando toda a turnê, né? E aí logo... deram um jeito de tipo de separar, e o Megadeth fez um pronunciamento dizendo que não estava mais fazendo, não iria continuar os shows com o Motorhead, né? Foram moleque. E Motorhead ainda foi, o Megadeth ainda foi muito assim,
sutil, dizendo que... Educados. Foram totalmente educados, tá? Phil Kerrison foi um cara muito importante pro Motorhead, porque nisso o Lemmy falou, mano, eu vou demitir o Doug, tá tudo errado, tem uma coisa estranha. E foi quando ele conheceu esse grande empresário que já tinha trabalhado com Led Zeppelin, com o Yes, AC/DC. E aí ele conseguiu ter essa reunião com o Kerrison. E ele já tinha falado, né? Já ouviu falar do Lemmy, já admirava o Lemmy como rockstar ali, tipo, com a presença de palco do Lemmy era algo que chamava muita atenção das pessoas. E ele era muito carismático também, né? Todo mundo gostava dele, né? E aí, ele reuniu os caras do Motorhead, foi ter essa reunião bem importante com o Kerrison. E o Kerrison foi uma das pessoas que ajudou o Lemmy a conquistar um dos sonhos dele, que era morar em Los Angeles, né? Ixi, aí desandou, menino. Aí daqui pra frente é só pra trás, tá, gente? Uma coisa bem interessante que o Kerrison fala é que o Doug, o antigo empresário, não roubou o Motorhead em nenhum momento. É que realmente eles tinham muita dificuldade de captar direitos autorais da banda, porque... O Doug, ele não era só o empresário, o produtor, ele era também da gravadora, ou seja, não sobrava quase nada pro Motorhead, e quem é desse meio sabe que é uma confusão lascada mesmo, e por isso que o Motorhead nunca conseguiu... Imagina, o Motorhead estava nas pratas britânicas, tinha enormes turnês, com enormes bandas, e os caras estavam sempre muito falidos. Cara, eu comparei isso ao Ramones, sabia? Sempre foi assim também, sempre todo mundo ama, todo mundo gosta, e nunca... deu aquele boom, tanto é que eles são o Motorhead tem uma música chamada Ramones. Tem. Foda. Legal. E aí depois... Inclusive é desse disco aqui, ó, que você vai falar depois. E depois que o Motorhead fechou realmente com o Kerrison, eles finalmente fecharam com uma grande gravadora que foi a Sony Records. E aí as coisas mudaram um pouco, né, com o Lemmy já morando em Los Angeles e tal, e eles lançaram 1916. Eu amo esse disco. É fudido. Vocês gostam? É bom pra caralho. Tem a música que você tá falando do Ramones. Desse disco. É esse disco que tem do Brasil, não é? Going to Brazil. Going to Brazil. É esse disco. Eu gosto muito desse disco e eu já até tinha falado. Essa música é foda. É uma rock and rollzão antigo, assim, só que uma versão mais pesada. É fodida. E esse disco é considerado tipo disco americano, né? Do Motorhead. E o speed metal aí que ele foi substituído por esse rock pomposo, né? Tipo, que eles falavam. E chegou esse rock, tipo, turbinado, arrogante, que precisava mesmo dar esse up pro Motorhead, né? Você viu, Clarinha? Foi só ir pro Los Angeles que o bagulho... Desandou. Esse disco, olha só, esse disco ele foi considerado uma mistura de Guns com Metallica. Você acha isso, Eduardo? Mas, gente, tem, Los Angeles é vibes Guns N' Roses. Los Angeles é Guns N' Roses, velho. Tem influência. Legal. Nisso, o Kerrison recebeu uma proposta melhor de trampo, acabou deixando o Motorhead de lado e nada mais, nada menos que ligou para o Lemmy para conversar ali, trocar uma ideia, foi Cheryl Osbourne. Maravilhosa. Né, falou, compõe aí, eu já manjava do Lemmy, né, já entendia que o cara era bom mesmo nas composições, e falou, compõe aí umas músicas, eu preciso de uma coisa nova pro disco do Ozzy. E ele compôs nada mais, nada menos que Mama I Come Home. Puta, só com essa música já deve ter ganhado mais dinheiro do que com já deve, não, ele fala. Ele fala exatamente isso. Só com Mama I Come Home ele ganhou mais do que com o Motorhead. E ele compôs outras coisas. Tanto é que tem a Hellraiser. Vou até chorar aqui cada vez que eu falo. Essa música é tão foda, velho, com os dois, tanto com o Ozzy quanto o Motorhead. É, assim, uma peça fundamental nas minhas discotecais. É do filme Hellraiser. E é um puta som, tá no No More Tears e tá num disco do Motorhead também. Falar o quê? Bem massa mesmo. Eu acho que no disco anterior que você falou do Guns ali, tem uma música que chama... esqueci. Mas é com Slash. Sim! Tem uma música com o Slash com o Ozzy, antes do No More Tears. Acho que foi a ponte pra acontecer isso. Não, agora eu vou ter que ver, gente. Agora eu vou ter que ver. Vai falando aí que eu tô vendo aqui. Tá. E aí, gente, o Lemmy já tava morando em Rainbow, né? Então ele já tava tudo felizão lá. Então quando ele, nos momentos
livres, ele tava lá nas maquininhas jogando e bebendo o seu Jack Daniels com Coca-Cola, todo felizão. E ele era muito solícito com as pessoas que chegavam até ele e pediam pra tirar foto com ele. Ele ia lá, tirava foto. Eu lembro que em 2011, quando eu fui morar em Los Angeles, era tipo... Minhas amigas sempre mandavam mensagem: o Leme tá no Rainbow, o Leme tá no Rainbow. Eu tenho que sair correndo, né, velho? Mas ele sempre tava. Eu não cheguei a pegar ele lá, mas assim, ele sempre tava. Sempre alguém mandava mensagem: o Leme tá no Rainbow, vamos lá tirar foto. Não sei o que. Era tipo um evento. A música. Hoje em dia tem a cadeirinha dele lá no Rainbow com uma plaquinha no lugarzinho que ele ficava. E se você for um dia no Rainbow lá em Los Angeles, é só você pedir um Leme, que eles vão te dar um Jack and Coke. Aí, ó, eu queria um Leme agora, Gil. Eu também, hein? Eu queria um Leme. Também. Leme, chama Ain't No Nice Guy. A música do Motorhead com Slash e Ozzy. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Massa. Um segundo. Mas pode falando aí. Inclusive, né, nessa época, o pessoal ficava indagando ele, falando: mano, você mora num local tão simples, tão modesto. Eu não ganhei muito dinheiro com Motorhead, né? Então tem que morar com... Olha aí que maravilha, o meu tesouro. Depois a gente põe aí na tela. Eu e o Leme, velho. Olha aí! Caralho! Manda pra Nandinha. Nanda, bota aí na tela. Isso aqui foi... Caralho, tá no meu Instagram normal aqui aberto. Olha, seus pornô. Isso aqui foi... Os nude. Isso aqui foi em 96, Monster of Rock. Eu acho que eu tinha uns 16 anos aqui. E nesse capítulo ainda, né, no capítulo 8, o Leme, ele fala um pouco, ele é questionado, na verdade, sobre a sua coleção nazista, né? Isso é uma fita meio... Que rola uns boatos, divide, aí a galera puta, falando que o Leme era nazista. É o seguinte, assim, a pessoa, quando é colecionadora, você quer tudo desse assunto, tá ligado? Então, ele colecionava coisas de guerra. Então, infelizmente, o lance do nazismo fazia parte das coisas de guerra. E o bagulho nazista também se apropriou de vários símbolos que já existiam, sim. Assim, que não foi criado por eles. Então, assim, a pessoa que coleciona já colecionava também, às vezes, por outros motivos. Ele dizia que ele colecionava por conta da aparência, que realmente ele gostava da estética do negócio. Do valor, da história que era muito forte, que ele agora, se é legal fazer isso, né? Ou não, vai da opinião de cada um. Eu acho pesado. Eu acho pesado também. Eu, particularmente, acho pesado. Mas no livro, ele mesmo fala que, assim, ele comparava o Hitler como um rockstar, porque afinal você mover uma multidão de pessoas seguindo você, ouvindo o que você tá falando, impondo coisas, realmente ele faz essa comparação. Ele faz essa comparação. Eu acho isso é uma comparação infeliz. É bem infeliz essa comparação. É infeliz, né? Não é porque é o Leme que tá 100% certo. Ninguém está 100% certo, ninguém é dono da verdade. Eu acho esse lance de colecionar coisa de nazismo uma merda. Nossa. E essa comparação eu acho que qualquer coisa relacionada a nazismo, você idolatrar qualquer coisa relacionada a isso. Ele era muito ligado à história de guerra, essas coisas. Tanto é que ele usava, né, todo mundo que acompanhava o Leme, a trajetória dele, usava um crucifixo de prata sempre nas apresentações, nos shows e tal. Ele nunca tirava, né, essa cruz de prata do pescoço dele, que era uma relíquia da Primeira Guerra Mundial. Então, quando alguém falava pra ele, argumentava, ele falava: é uma relíquia isso, é uma cruz preta que você tá falando? Prata. Alemã. Ironicamente alemã, exatamente. Só uma coincidênciazinha, né? Bom, capítulo 9, Leme foi o capítulo que surgiu a internet. Leme pegou aí a revolução, né, que foi a internet na vida das pessoas. Só que ele odiava a internet. Ele achava uma loucura isso. Ele achava que as pessoas iriam se tornar cada vez mais reclusas, dependentes e assustadas, né? Errado não tava. Errado não tava, hein? Aí ele acertou. E realmente as pessoas estão cada vez mais assustadas e reclusas no mundo, né, da internet, acreditando muitas vezes em coisas que não são reais, né? E o Leme já estava certo disso, né? E em 2000 ele lançou We Are Motorhead, e tem a música God Save the Queen, que é uma versão dos Sex Pistols, cujo Sid Vicious e Nancy eram amigos pessoais, né, do Leme. Tem, inclusive, até tem fotinho aqui nesse livro aqui do Leme. Dá um Google aí que essa foto é foda. Vamos botar aqui na edição. E aí o Motorhead finalmente se instalou ali no mainstream. Então eles lançavam discos de a cada 2 anos eles lançavam, tipo,
coisas ao vivo, né? Sempre pra deixar ali ativo, né? Em 2003, Leme já começou a demonstrar sinais de fraqueza em sua saúde, porque afinal não é uma vida droga, né, gente? Muito normalzinha que ele levava. Leme levou o sexo, drogas ao rock and roll muito ali, ó, né? Muito ao pé da letra. Ao pé da letra. Viveu. Ele descobriu... A gente tenta, ele conseguiu, né? O que a gente tenta, ele conseguiu. E ele descobriu o sopro cardíaco, né? Uma coisa bem, né, anormal ali pra idade dele. Em 2004 ele lançou O Inferno, foi lançado com a participação de Steve Vai. Então deu aí uma grande credibilidade novamente, apesar do Motorhead já ter aquele sucesso, o Motorhead não tinha grandes vendas de discos. Sim, exatamente. Que pareça, né? Mas são discos cultuados, né? Então sempre aquela galera que gosta sempre vai comprar. E os maiores rockstar do mundo são fã. E aí o Leme, né, falou, né, se queixava da internet, mas foi a internet aí que deu essa visibilidade, esse boom pro Motorhead, né? Em 2005, finalmente o Motorhead ganha um Grammy, gente, ironicamente por uma versão da música de 83 do Metallica, que é o Whiplash, que é super famoso. Isso eu acho uma coisa meio paia, cara. Do disco do tributo pro Metallica. Sim, perdão, legal. Música tributo ao Metallica, tudo. Imagina que lindo. O Lars era do fã-clube, aí o cara grava. Que emoção, né? Lindo. Porém, o Motorhead tem coisa muito melhor do que um cover. O Motorhead nunca lançou um disco ruim, pra começar. E não ganhou, né? E não ganhou nada. E eles já tinham sido indicado pra outro Grammy, que eles perderam pro Metallica, inclusive, né? Competir com o Metallica é foda. Mas merecia ganhar um Grammy por uma música deles, mas tudo bem, vai. Vamos. Mas tá valendo. E aí, em 2006, Leme tem essa passagem muito legal que eu acho muito importante no livro, que em 2006 ele se aproxima, né, do Paul, que é o filho dele, e ele fala muito orgulhoso. O Paul morava em Los Angeles também, e ele fala muito orgulhoso do filho, que o filho se tornou um produtor, um musicista, tocava muito bem piano, tocava guitarra, enfim. Em 2011, como o Leme já tinha aquele sopro cardíaco de antes, o negócio virou uma confusão toda, que virou uma arritmia. Então ele teve que ser submetido a uma cirurgia bem grave e foi colocado um implante. O Leme tinha um implante, né, pra ajudar ali o coração não ter essa arritmia, né, na verdade. E aí, perguntado ao Leme se ele tinha se arrependido de alguma coisa que ele tinha feito na vida dele, que com certeza tudo isso acarretou a esse problema de saúde dele, ele falou, já era, que foi tarde demais para arrependimentos, algumas coisas eu poderia ter feito diferente? Poderia, mas agora não tem como, não tem grande diferença na minha vida, o importante é que eu fiz pessoas felizes. Pra caralho. Ele fala exatamente isso no livro, essa e ainda genuidade. Ainda faz até eu morrer, velho. Eu fiquei até assim, caraca, tipo, ele se importava em levar realmente felicidade pras pessoas, né? E no capítulo final do livro, intitulado como Nunca Tomei Leite, foi resumidamente. Ai, que o que você quer? Teve, acho que uma parte importante desse capítulo foi a festa de aniversário de 70 anos que fizeram pro Leme. Essa festa realmente parecia uma grande despedida, né? Porque foi várias pessoas importantes, como o Slash, o Lars, o Zac Wild. Eu lembro que foi uma festança lá no Whisky. O Trujillo. Exato. Você não tava lá, Clarinha? Eu tava, mas eu não fui. Caralho, que susto. Eu achei que ela falava, eu tava na festa. Não, eu tava, mas eu não fui. E ele ficou todo o tempo no mezanino. Foi Maíra Dias Gomes foi. Dona Maíra Dias Gomes, sempre lá presente. Ela foi na festa. Porque ele ficou bem recluso, assim, no livro fala que ele ficou todo o tempo ali no mezanino. Ele morreu dias depois, né? Recebeu algumas pessoas só. E disse que ele tava muito magro, tava bem fraco mesmo, que as pessoas ficaram bem surpresas e tal. E foi uma cerimônia bem bonita, assim, mas bem comovente. Parecia que as pessoas realmente sabiam que ali era uma grande despedida, né? E 28 de dezembro, o Leme foi poucos dias depois realmente dessa festa de aniversário dele de 70 anos. O Leme já tinha sido, na verdade, diagnosticado com um tumor inoperável no cérebro, que já estava acometendo garganta, parte da face. Ele, no dia 28 de dezembro, ele faleceu. 4 dias depois do aniversário. Ele foi dormir e nunca mais acordou. Cara, eu lembro desse dia. Todo mundo aqui lembra. Né? Uma morte bem tranquila. Dormi tranquilo. Pra tudo que aprontou, tá lucro.
O livro termina com várias despedidas, é muito, muito lindo, assim, as despedidas. Depois que ele morreu, teve um lance, né? Que foram vários famosos lá. Tem Dave Grohl. E eu fiquei sabendo também que pegaram as cinzas dele e distribuíram entre os amigos. Um pouquinho pra cada um. É bem legal. Não dá pra gente falar todas as despedidas que tem, né? Mas tem vários rockstars aí falando coisas bem lindas. E eu peguei só uma citação do filho dele, né? Do Paul. Que eu acho que vale a pena a gente terminar o vídeo falando. E ele, né? Apesar de toda a história que teve da infância com o Paul, o Lemmy teve uma parte muito importante depois ali para recuperar esse tempo perdido. E o Paul termina dizendo: Lemmy era 100% real. Ganhei na loteria quando tive Lemmy. Você foi perfeito. Viaje bem, meu querido pai. Você está de volta à estrada para a maior turnê em um último show ótimo da sua vida lá no céu. Nós nunca e jamais esqueceremos. Eu te amo. Muito foda. Bem, Vanessinha. Foda. Linda, né? É verdade. Demais. Nossa, quando o Lemmy morreu foi... Todo mundo acho que lembra, né, cara? Foi um impacto, assim, foi foda. Porque assim, a gente pegou Lemmy antes da gente nascer. E pegou o Lemmy morrendo quando a gente já tava, tipo, adultos. Eu lembro que teve no Monsters 2015, era pra ter tido Motorhead. Foi muito presente na nossa vida o Lemmy. Cancelou em cima da hora. Muita gente ficou assim, muito frustrada, né? Que foi, inclusive, só pra ver Motorhead. Teve lá o show do Sepultura com os caras do Motorhead, mas não é a mesma coisa. O interessante é que depois desse show ser cancelado, ele chegou a fazer mais show. Ele chegou, ele tentou fazer vários shows. O São Paulo teve azar mesmo, né? Aqui no livro fala dos shows que foram cancelados também, porque realmente eu dei uma baita resumida e é o que a gente fala sempre no Schools, ler o livro. Leiam o livro, gente. Porque tem muita coisa, a gente vai ficar aqui realmente umas 2 horas falando, mas ele cita os shows que foram cancelados e tal. Teve show que foi cancelado, era tipo, que aí ele botou o filho dele pra tocar, fizeram uma jam até, com o Slash, inclusive. Então vale muito a pena ler esse livro. A conclusão é Lemmy para sempre, velho. Lemmy para sempre. Lemmy's God. Maior de todos. E é aquela coisa, saudades do que nunca tive, é o Lemmy na nossa vida. Vanessinha, parabéns, velho. Você tá arrasando nos seus resumos aí. Manda essa aula que você tá dando. Obrigado, viu? Foi foda, velho. Foi todos nós, gente. né? Foi emocionante. É isso, ó. Que viva Lemmy sempre nas nossas almas. Sim, né? Isso vai acontecer, né, Gil? Sempre. Ó, uma dica para nossa próxima biografia. Quero ver quem vai acertar. Ai, meu Deus. É mulher. É mulher. Ai, tá faltando de uma mulher aqui, né? De quem que é? Um livro muito foda. Acho que é um dos melhores que eu já li na minha vida, velho. A mulher é foda. Ela viveu tanto o punk quanto o hard rock e metal. Foda. Foi traduzido pelas Belas Letras. Tem aí no Brasil o livro dela. Próximo programa a gente conta. Comenta tá aqui, comenta aqui quem você acha que vai estar no próximo programa. Gente, ó, um recado aqui. Feliz ano novo pra vocês. É verdade, nosso tudo último de bom. programa. Muito rock and roll. Agradecer a todo mundo pelo apoio que deram pra gente até aqui, acreditaram no Schools, a gente ficou muito feliz com essa Continuem repercussão. compartilhando bastante, que é isso que ajuda a gente a crescer o canal. Deixa seu like, se inscreve. E a gente só tem um objetivo aqui pra todo mundo, que é levar rock and roll na vida das pessoas. A gente quer desgraçar a vida de vocês. Você que é doidinho aí, ó, vai continuar mais maluca aí. Obrigada, gente. Espero Feliz ano que vocês novo, tenham gente. gostado. Só tá começando, hein? Ano que vem a gente vai causar muito mais. Até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.